Multado e censurado, monarca não violou uma única lei, é o que dizem os juristas. E essa matéria aqui a gente está trazendo para vocês exatamente para, infelizmente, atestar quais são, as condições do Estado brasileiro. Como que está o Brasil hoje, em 2023? Hoje é dia 4 de agosto de 2023. E não que eu concorde com tudo que o monarca coloca, eu deixe de colocar, não é isso, eu tenho também direito de discordar. Eu só não tenho direito nenhum de calar a voz do monarca. Mas, como o Brasil hoje vive um estado de exceção, e não sou eu quem está dizendo, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa notícia, porque ela retrata de fato a situação do Estado brasileiro, o Estado que eu estou dizendo, país, do Brasil. O que é o Brasil hoje? O Brasil é uma democracia? É um Estado democrático de direito? Não, não é mais. E quem está dizendo isso é o Enio? Não, eu vou trazer aqui, agora a gente vai ler com bastante calma essa notícia para vocês, porque são vários juristas que estão falando e usando o caso do monarca, comentando o caso do monarca acerca disso. Primeiro, o fato. Tiago, o que aconteceu agora essa semana? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, multou em R$300 mil o influenciador digital Monark, sob a alegação de que ele teria descumprido uma decisão judicial, o que para Alexandre de Moraes justifica a instalação de um inquérito por suspeita de crime de desobediência. Já os juristas entrevistados pela reportagem aqui do Gazeta do Povo, dizem que Monark não violou nenhuma lei. Segundo juristas, do ponto de vista constitucional, além de ter sido sancionado injustamente em decisões anteriores, Monark também não poderia ser investigado pelo crime de desobediência. Por exemplo, para Alessandro Chiarotino, que é doutor em Direito Constitucional pela USP, também, então, um mestre do direito, um doutor em direito. O caso revela, segundo este jurista, a normalização da censura no Brasil. Aqui é a opinião desse doutor em direito pela USP. Não há nada nos pontos elencados pelo Moraes que possa ser considerado delito perante a legislação brasileira. Na visão dele ainda, uma análise jurídica pormenorizada das decisões de censura tem cada vez menos sentido. Olha só, é grave, gente. Temos uma situação realmente, ele mesmo falou isso, temos uma situação realmente muito grave no país hoje em dia, que é o desfazimento do modelo que foi instaurado com a Constituição de 1988. E nós não sabemos para onde estamos caminhando. Isto me parece o cerne desse fato, da decisão sobre Monark, é o que ele observa. Agora, o que diz Adriano Soares da Costa? Adriano é um ex-juiz de direito. O que ele fala? Ele diz o seguinte, abre aspas, não cita uma única norma jurídica violada pela conduta do comunicador social. No caso aqui ele está dizendo que o Moraes, a decisão de Moraes não cita uma única norma jurídica que foi violada pela conduta do comunicador social. Empilha ilegalidades. Foi proferida em um inquérito que é inconstitucional. A censura prévia elimina os meios de subsistência de Monark. São as palavras aí que observaram o Adriano Soares da Costa, que é ex-juiz de direito. E ele fala mais ainda. O que ele fala aqui, Thiago? Ele continuou. São medidas extremas e inconstitucionais, sem previsão legal e com supressão da liberdade individual sem a observância do devido processo legal, promovidas por juízo de exceção sem previsão legal. Soares ainda explica, quer dizer, ele chama as decisões provindas de um juízo de exceção. O que é um juízo de exceção? Um juízo onde não se tem possibilidade de fazer a defesa, onde você é acusado e não pode se defender. Juízo de exceção é isso.
e vai se aplicar uma pena sem que você se defenda. Soares da Costa explica ainda o que, Tiago, aqui nesse parágrafo? Ele explica que mesmo que as decisões fossem constitucionais, o monarca não poderia ser enquadrado no crime de desobediência. Isso porque, em primeiro lugar, já havia uma sanção prevista para o caso de descumprimento da ordem judicial, o que impediria a justiça de enquadrá-lo no tipo penal de desobediência. Abre aspas aqui agora para ele. A jurisprudência do STJ tem se formado no sentido que, quando há sanções específicas para os casos de descumprimento de medidas protetivas de urgência, que seriam a multa e a possibilidade da prisão preventiva, afasta-se a incidência do tipo penal de desobediência. Quer dizer, ou eu aplico uma coisa ou é outra. Eu te dou uma ordem. Se você não cumprir a ordem, ou você paga uma multa, pode até ser preso. Mas não processado também por desobediência. É o que o STJ entende. Mas do que vale essa decisão? Não vale mais de nada. O que é que está vigorando? A vontade de uma única pessoa. Que aplica o direito? Não. Que usa a lei como ele bem quer. E isso não é o direito. Eu já expliquei aqui várias vezes que o direito, ele pressupõe, para a existência dele, uma coisa chamada, que o professor Miguel Reale chamou, né, da teoria tridimensional. É fato, valor e norma. É simples isso. Tão simples. Nas primeiras aulas de direito, os alunos entendem isso. E aqui falta um requisito muito importante. Eu tenho até a norma, mas o fato não está de acordo, ou não não acontece conforme a norma. Para ficar mais claro, que a palavra no direito é complicada, né? Subsunção do fato à norma. Mas aqui, mais uma vez, fica claro, estampado, né, que estas decisões de tirar os recursos que o monarca recebe, porque é disso que ele vive, das redes sociais, né, é inconstitucional. Calar o monarca, perdão, é inconstitucional também. São decisões judiciais que impedem que o Brasil seja considerado uma democracia plena. Foi o que disse Chiarotino. Nós já não estamos numa situação de Estado democrático de direito pleno. Estamos numa situação híbrida entre um regime autoritário e um Estado de direito. É um Estado de direito que vai negando cada vez mais os seus fundamentos, como a liberdade de expressão, devido processo legal e o respeito à integridade física das pessoas, às suas liberdades. Essa erosão, palavras do Chiarotino, do Estado democrático de direito é muito mais importante do que analisar o caso individualmente. E é mesmo. É só o monarca? Não. O que aconteceu com o monarca está acontecendo com outros. Uma centena de outros, tá? Já tem gente presa no Brasil, já disse para vocês, tem gente no cárcere, preso político, que vai ser acusado assim de baciada. Não pode. A acusação tem que ser individualizada, a conduta sempre tem que ser analisada de forma individual. Essa é, para mim, que lido com direito, e para você, que é um cidadão comum, que quer ver ser respeitados os seus direitos individuais, essa é, sem dúvida, a situação mais grave hoje que nós atravessamos no nosso Brasil, nessa que a gente chama de invasão, né? Ou, para usar uma outra expressão mais comum, né? Que é a deturpação da nossa Constituição Federal. Invasão de competências é o que está acontecendo. Torcer o direito, iniquidade da justiça, é tudo que a gente está vendo e existir. Infelizmente, é essa aí a situação do Brasil.